Pessoal, sejam todos bem-vindos aos alunos do primeiro ano técnico em informática do Centro de Educação Profissional Corina Machado Vieira. Hoje nós vamos ver essa videoaula de estrutura de dados aqui comigo, o professor estagiário Pedro da Silva Reis. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula, pessoal. Vamos lá, gente. Nossa videoaula hoje vai ser sobre estrutura de dados, né? Por ser um assunto bastante complexo e muito extenso, eu dividi essa videoaula em duas partes, viu, pessoal? Então aqui a gente vai ver aqui a parte 1, né, que a gente vai dar vai ter uma visão, né, de estudar a estrutura de dados em si e seus algoritmos, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Nossa videoaula hoje a gente vai ver. Nesta videoaula vamos estudar as estruturas de dados e seus algoritmos, né? Vamos ver também as situações em que precisamos usar essas estruturas de dados para a solução de problemas complexos, né? Então, o que estrutura de dados vem a ser, né? Nesse contexto aqui de sistemas de computadores, né? Elas são estruturas que são usadas em situações em que precisamos usar para a solução de problemas complexos em nosso sistema de computador, viu, pessoal? Então ela tem essas funções de solução de problemas complexos no nosso sistema computacional, pessoal. Vamos passar em frente. E vamos lá, né? Vamos ver aqui essa introdução, né? Vamos ver aqui, né? Computadores são máquinas que manipulam dados e informações. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão do conceito computador, né? O que é computador? Computador são máquinas que manipulam dados e informações. E como é que ele faz essa manipulação de dados, né? Eles são manipulados pelo próprio usuário, né? E os dados, como é que eles chegam até a máquina? Então, eles são inseridos pelos usuários. E as informações que são o conteúdo desses dados, né, também fazem parte da manipulação do usuário em cima da máquina, né, do computador, né? A computação, ela abrange o estudo da forma como as informações são organizadas, né, manipuladas e utilizadas em um computador, né? Então nós temos aqui o conceito de máquina, né, que é o computador, que é a máquina, né? E temos aqui que são máquinas que manipulam as informações. E nós temos aqui a ciência, né, que no caso a computação. O computador, o computador em si, ele é um objeto da ciência da computação. E a computação, ela abrange o estudo da forma como as informações são organizadas, né, manipuladas e utilizadas em um computador. E essas informações, elas são abrangentes, né, dentro dessas estruturas de dados, né? Então aqui o que essas informações são? São estruturas de dados que são manipuladas e utilizadas pelo computador através do usuário. Então nós temos essas duas vértices, né, a respeito de estrutura de dados, né, que um deles é o próprio computador, né, que é a máquina que manipula os dados e informações. E nós temos a ciência, que é a computação, que abrange o estudo da forma como as informações são organizadas, manipuladas e utilizadas em um computador. Vamos seguir em frente. Ao desenvolver um programa para realizar o processamento de dados, é preciso transcrever de forma que o computador possa compreender e executar tal programa e que o programador também compreenda o que escreveu. Olha só. Para a gente desenvolver um programa para realizar o processamento de dados, a gente precisa transcrever isso de forma clara que o computador possa compreender e executar esse programa e que o próprio programador também compreenda o que escreveu.
O computador ele não vai conseguir interpretar um programa sem que haja uma compreensão do próprio programador, viu? Ele é a máquina, mas tudo que você ele vai estar o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar somente o que o próprio programador inseriu nele para poder que ele executasse o trabalho de forma correta, né? Então não existe assim essa questão assim de você fazer qualquer aplicação, de você realizar desenvolver qualquer tipo de programa para uma certa função e tentar fazer com que a máquina compreenda sem sua devida precisão de compreensão, viu? Não adianta, não tem como eu inserir uma calculadora de soma no computador, criar esse aplicativo para o computador somar e eu lá codificar a função de multiplicar. Ele não vai conseguir realizar essa função, ele não vai compreender que a função de somar tem que ser trabalhada com a função de multiplicar. Viu? Então, aqui, isso quer dizer que as linguagens de programação são códigos escritos em uma linguagem que o programador compreende e que o computador consegue interpretar e executar. Não é o computador que faz a programação em si sozinho, não. Quem faz é um programador, é o ser humano. A máquina ela é inteligente, o computador é inteligente, mas o ser humano foi quem desenvolveu. Então, o ser humano é quem tem o poder de manipular essa inteligência artificial da própria máquina, viu? Então, assim, não existe uma inteligência natural dentro de uma máquina. Você não vai falar com o computador e achar que ele vai compreender o que você está dizendo, simplesmente porque ele tem essa capacidade de interpretar e executar o que a linguagem de programação a qual você inseriu nessa máquina, viu? Então é dessa forma, gente. A gente não pode achar que o computador ele executa tal função sozinha sem que a gente possa fazer algo que faça com que ele entenda o que a gente programou para ele executar. E é o que tem a ver estrutura de dados com programação, né? Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui as estruturas de dados mais simples e que foram estudadas na disciplina de programação estruturada são os vetores e matrizes. Né? Nós temos aqui duas estruturas simples, que são os vetores e matrizes. Essas estruturas de dados são dados homogêneos, pois permitem armazenamento de dados de um único tipo de dado. Então, vamos ver aí, né? Por que elas são simples, né? Porque elas permitem o armazenamento de dados de um único tipo de dado, né? Ela não abrange mais do que um tipo de dado em seu armazenamento. Ela não tem essa capacidade, né? Então elas são homogêneas devido a essa limitação que elas têm. Então as estruturas de dados mais simples que foram estudadas são os vetores e matrizes, né? Então a gente vai memorizar essa questão aí, né, de vetores e matrizes, né, que são as estruturas mais simples que a gente conhece até o momento. Aí o que acontece, né, com esse tipo de estrutura de dados, né, os vetores e matrizes, né? Elas permitem acesso direto a um elemento através do nome do vetor matriz. Ela seguido do índice. Tem esse detalhe, né, pessoal? E ela também permite o acesso sequencial percorrendo o elemento ao vetor do matriz. Então ela tem essa particularidade, né? Elas permitem esse acesso direto a um elemento através do nome do elemento do vetor matriz, seguido do índice, e também o acesso sequencial percorrendo elemento a elemento do vetor matriz. Então é dessa forma também que elas trabalham, né? Na forma simplificada, mas ela tem uma eficiência, né, para realizar essas funções dentro dessa disciplina.
Mas também a solidariedade não se limita somente àquelas estruturas mais simples que nós vimos anteriormente, né? Entretanto, existem outras estruturas de dados mais complexas e que são usadas para representar de forma organizada arranjos de dados específicos. E nós temos as seguintes estruturas de dados, né? Além daquelas mais simples. Aqui que a gente tem aqui, ó. Ó, nós temos o tipo de dado lista. E aqui a gente tem a definição, né? Uma lista é uma estrutura de dados que é composta por nós, elementos que apontam para o próximo elemento da lista. O último elemento apontará para o nulo para compor uma lista encadeada. Basta guardar seu primeiro elemento, né? Então vamos lá, gente. O que é uma lista, né? Uma lista não é uma lista assim. Essas listas que a gente tem o hábito, né, de ver, né? Que é a lista de compra, uma lista de material de construção, lista de material escolar. Então, mas para uma estrutura de computador, né, relacionada à estrutura de dados, uma lista é uma estrutura de dados que é composta por nós. Que são nós, né? Nós são aqueles elementos assim, que configuram a pilha, né? Que são os vetores, né? É composta por nós, elementos, né? Que apontam para o próximo elemento da lista. Sempre um elemento, o último elemento vai apontar para o próximo. E o último elemento apontará para o nulo. E para compor uma lista encadeada, basta guardar seu primeiro elemento. Então aqui vocês já estão vendo assim já uma dimensão da nossa disciplina, né, de estrutura de dados, que a gente trabalha também com lista. E para compor uma lista encadeada, basta guardar o primeiro elemento. A partir desse primeiro elemento, pronto, a gente já vai poder compor uma lista encadeada de vários elementos. E filas, né? O que são filas, né? Ó, gente, as filas são estruturas de dados baseadas na ideia de que o primeiro elemento a entrar na pilha é o primeiro elemento a sair, viu? Nós temos como é que se chama? Uma particularidade, né? Entre essa definição de fila e mais na frente nós vamos ver sobre pilhas, né? A gente vai ver que é o oposto de uma da outra, né? O oposto assim é diferenciado, né? Mas não é tão, digamos assim, que seja tão difícil de compreender, né? Então aqui, vamos ver aqui o que são filas, né? As filas são estruturas de dados baseadas na ideia de que o primeiro elemento a entrar na pilha é o primeiro elemento a sair, né? Então aqui a gente está referenciando aqui pilha, né? Mas essa pilha é o que é denominada fila. E aqui a gente leva para a nossa analogia do dia a dia, né? É aquela questão, né? Na fila de banco, né? Se você chegou primeiro, você vai ser atendido primeiro. A não ser que você tenha prioridade, né? Ou tenha já um agendamento prévio, né? Mas mesmo assim vai obedecer a sequência, né, do sistema, né? Mesmo que você agende eletronicamente o seu atendimento, ela vai obedecer sempre a sequência do elemento que veio antes de você, né? E levando para o vivenciamento comum, né? Temos as filas de supermercado, as filas de banco, como eu já falei, de casa lotérica, de carro, todas as suas convencionais, né? Então, assim, se você chegou primeiro, você será o primeiro a ser atendido, né? Isso é para ser, né? Lógico que existe particularidade, né? Que a pessoa invade o espaço do outro, mas isso é o de menos, né? Então, funciona dessa forma. E aqui, como é que é conhecido esse princípio, né, de fila, né? Essa ideia é conhecida como princípio de FIFO. Então aqui tem a abreviação, né, de que é FIFO, né? Primeiro entrou, primeiro saiu. Primeiro chegou, primeiro saiu, né? Como tem aqui, né? O primeiro elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. Então, que é first é o primeiro elemento que entrou. E first out é o primeiro elemento que saiu, viu? O out quer dizer saiu, viu? Então vocês memorizam essa definição aqui de FIFO,
de FIFO porque ela tem essa denominação, né? Force in, force out. É, como já disse antes, né? Ela tem a ideia de que o primeiro elemento a sair que o primeiro elemento foi o primeiro que entrou. Em que esses force out, em que esses elementos que foram inseridos na pilha são os primeiros a serem removidos, né? Como eu falei já, né? Então, essa forma. Os elementos que foram inseridos no início são os primeiros a serem removidos. E como é que quais são as funções básicas de uma fila, né? Uma fila possui duas funções básicas. Uma fila possui duas funções básicas. Quais são essas funções, né? Então, aqui, uma fila possui duas funções básicas, que são adicionar elemento ao final da fila e remover o elemento que está no início da fila, né? Então, essas são as funções de uma fila. Ela tem a função de adicionar elemento no final da fila, é como já disse antes, né? Você está no supermercado, você está ali, entrou na fila, ali você já compôs uma fila, né? Então alguém chegou atrás de você, vai entrando, você vai saindo, vai chegando outras pessoas, então é dessa forma que continua. O primeiro elemento que está no início da fila é removido, e aí o elemento seguinte entra e vai ser removido. Então sempre seguir esse raciocínio, né? O primeiro elemento que saiu foi o primeiro elemento que chegou. Continua trabalhando dessa forma. E nós vamos continuar aqui nossa videoaula. Espero que vocês estejam entendendo, né, o nosso assunto, né? Ele tem essa teoria todinha, né? É bastante interessante para que vocês compreendam o nosso conteúdo. Então, vamos ver aqui mais uma vez, gente, quais são as duas funções básicas de uma fila. Ok. Então, as duas funções básicas de uma fila são adicionar elemento ao final da fila e remover elemento que está no início da fila. São essas as funções básicas de uma fila. E aqui nós temos outro tipo de estrutura de dados, né? Que é o que? A árvore. E o que quer dizer uma árvore, né? Uma árvore é uma estrutura de dados em que cada elemento tem um ou mais elementos associados. Aqui ela já tem uma uma estrutura assim mais dimensionada, né? Mais diferenciada das outras estruturas, né? Porque o elemento em si, ele tá na fila, ele está na estrutura de dados, né? Mas ele possui outros elementos associados a ele, formando uma cadeia, né, de elementos dentro da estrutura de dados, né? E o que acontece aqui, né, com a árvore, né? Como é que funciona a árvore, a ideia de dados? Uma árvore possui apenas uma raiz. Possui apenas uma raiz. E nessa árvore, os elementos associados a cada nó da árvore são habitualmente chamados de filhos desses nós. E os nós sem filhos de uma árvore são chamados de folhas. Deu para entender, pessoal? Olha, uma árvore é uma estrutura de dados em que cada elemento tem um ou mais elementos associados. É uma estrutura mais complexa, né? Mais complexa, mais diferenciada das outras, né? E uma árvore possui apenas uma raiz. Em uma árvore, os elementos associados a cada nó da árvore são habitualmente chamados de filhos desses nós. Os nós sem
filhos de uma árvore são chamados de folhas. Viu? É dessa forma aí, gente, que a gente trabalha, viu, pessoal? Então, a estrutura de dados, ela tem esse outro tipo aí, bastante interessante, né, que estão vendo aí. E é desse jeito. Então, vamos passar mais pra frente. Aqui, outro tipo de dados que nós temos, né? Os grafos. E o grafo, que é o que é a definição do grafo, que é um grafo, né? Então, o grafo é uma estrutura de dados composta por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Então, o que vem a ser um grafo, né? Um grafo ele representa o que? Ele representa uma estrutura composta de dados compostos por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Sendo que cada aresta é representada por um par de vértices. Aí a gente já tem assim uma contradição, né? Ela tem essa questão de ela tem então qual é o que acontece aqui, gente, com esse tipo de estrutura de dados, né, o gráfico, né? É que nem sempre o tanto nem sempre assim, vamos lá, né? Que nem ele é composto por estruturas de conjunto de vértices em conjunto de arestas, né? Mas o que acontece aqui, né? É que elas não representam o mesmo conteúdo, né? De valores, né? Dentro dessa estrutura de dados, né? Vamos ver aqui por quê? Sabe por quê? Porque cada aresta é representada por um par de vértices. Então não significa que se o tanto de aresta vai ser o mesmo tanto de vértices, né? Então vocês vão entender aqui, né? Se você tiver 10 vértices, você só vai ter 5 arestas, né? Porque cada par de vértices corresponde a uma aresta. Vamos entendendo, né, pessoal? Então é dessa forma. Você pode ter 11 vértices e você vai ter 5 arestas. Porque um vai faltar, vai sobrar sem par. Então, essa particularidade aqui é muito interessante, né? Porque é uma associação totalmente assim, diferente, né? Que aqui a estrutura aqui ela fala, né? Um grafo é uma estrutura de dados composta por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Mas como é que esses conjuntos são formados, né? De um tipo para o outro, né? De vértice para aresta. Então, é aquela questão, né? Os vértices, eles vão ser sempre maioria, eles vão formar um conjunto maior, né? Isso é assim, eles formam um conjunto maior, mas assim, digamos assim, que eles podem chegar também, sempre vai, digamos assim, sempre vai ser o dobro da aresta, né? Porque a aresta, ela vai, enquanto tiverem 12 vértices, nós só vamos ter 6 arestas, viu? Então aqui, um é subordinado ao outro, porque o outro só pode existir a partir da acoplagem de pares dos vértices. A aresta ela só pode existir se tiver um vértice, não existe nenhuma aresta, viu? Isso aí às vezes até é questão de concurso, né? Que é uma pegadinha, né? Então para quem sabe, né? É bom lembrar, né? Então vamos ver, né? Se a estrutura de dados tiver só um vértice, ela não representa gráfico, porque ela não tem nenhuma aresta. E se ela tiver 3 vértices, ela só vai ter uma aresta, viu? Porque ela só é formada a partir de pares de vértices. Vamos para frente, né? E aqui a gente tem os elementos fundamentais da estrutura de dados, né? Essas estruturas de dados fazem uso de tipos abstratos de dados, né?
alocação, dinâmica de memória e ponteiros, que são os elementos fundamentais a partir dos quais são construídas essas estruturas de dados. Vamos lá, né? O que é, qual é a função, né? A função dos elementos fundamentais da estrutura de dados, né? Eles fazem uso de tipos abstratos de dados, alocação dinâmica de memória e ponteiros, né? Que são os elementos fundamentais para a partir dos quais são construídas essa estrutura de dados, né? Então aqui a gente destaca que, que o ponteiro, né? Eles são aqui mencionado aqui, né? Nesse enunciado, que são os elementos fundamentais a partir, no caso nem os ponteiros, né? São os tipos de dados abstratos, né? A alocação dinâmica de memória e os ponteiros, eles são os elementos fundamentais a partir dos quais são construídas a estrutura de dados, né? Então, quando a gente fala assim, desses elementos, e quais são os elementos da estrutura de dados fundamentais para a estrutura de dados, a gente já sabe logo, né? Que são os tipos abstratos de dados, a alocação dinâmica de memória e os ponteiros, viu? Então, vamos lembrar sempre dessa questão, que é tipos abstratos de dados, a alocação dinâmica de memória e ponteiros. E esses elementos são os elementos fundamentais para que a partir deles são construídas as estruturas de dados, viu? E continuando aqui, né? Agora vamos ver aqui, né? Vamos ver cada item, né? Daqueles três itens. Então, o que? O ponteiro, né? O ponteiro é um elemento fundamental da estrutura de dados, por quê? Porque eles são usados para referenciar os elementos da estrutura de dados e permitir o encadeamento dos elementos, a ligação entre os elementos que compõem uma estrutura de dados, né? Então aqui a gente está vendo aqui, né? Qual é a funcionalidade do ponteiro, né? O ponteiro ele faz essa referência, né? Eles são usados para referenciar os elementos da estrutura de dados e permitir o encadeamento dos elementos, também a ligação entre os elementos que compõem a estrutura de dados. Ele tem uma responsabilidade bem abrangente aqui nesse conteúdo, né? Ele tem o que? Quais são as funções dele? Ele faz a referência dos elementos, para permitir o encadeamento dos elementos, a ligação entre os elementos que compõem a estrutura de dados. Então, o ponteiro ele tem essa utilidade, viu? E os tipos abstratos de dados, né? Segundo tópico, né? São usados para representar os elementos das estruturas de dados que podem ser compostos por atributos de tipo primitivo ou por atributos de outros tipos abstratos de dados, né? Então aqui o que ele trabalha assim. Eles são usados, né, para representar os elementos da estrutura de dados que podem ser compostos por atributos de tipo primitivo ou atributos de outros tipos de abstrato, né? Então, vamos fazer dessa forma, viu, pessoal? Então, os tipos de dados são usados para representar os elementos das estruturas de dados que podem ser compostos por atributos de tipo de primitivo ou por atributos de outros tipos de dados. Ok? E a alocação dinâmica de memória, né? Essa aqui é mais importante, né? Porque não adianta fazer aquelas duas funções se não tem como alocar tudo na memória da máquina, né? Então, o que ele faz, né? A alocação dinâmica de memória.
ela é usada para permitir a criação de novos elementos da estrutura de dados em tempo de execução. Então, quando eu estou fazendo aquela criação de novos elementos, né, da estrutura de dados, né, em tempo de execução, eu estou fazendo o que? A alocação dinâmica da memória. Isso é o que permite a busca dos dados no tempo preciso que o usuário necessita. Viu? Então, a alocação de memória ela é usada para permitir essa criação de novos elementos na estrutura de dados em tempo de execução. Viu? Vamos para frente. Então, pessoal, nesta videoaula nós vimos os estudos das estruturas de dados, né, e seus algoritmos. Vimos também algumas situações que precisamos usar essas estruturas de dados para a solução de problemas complexos. Né? E agora nós vamos para a nossa segunda parte, né? Vamos aqui. Estrutura de dados, parte 2, né? O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver já uma estrutura definida sobre estrutura de dados, né? Nós vamos ver aqui questão sobre o que? Sobre pilhas. Aí a gente vai ver aqui o conteúdo de pilhas, viu? Que é o que está na nossa apostila, né? Que é o assunto da nossa prova, né? Eu não poderia entrar direto nesse assunto sem antes passar aquela introdução sobre a estrutura de dados em si, para entendermos realmente como é a estrutura de pilhas, né? E aqui nessa parte aqui da nossa videoaula, né, na parte 2, nós vamos ver o conteúdo pilhas. Nesse conteúdo, nós vamos ver a introdução, nós vamos ver o tipo de pilha estática e vamos ver também o tipo de pilha dinâmica. Então, vamos ver esses 4 tópicos sobre esse próximo assunto. Introdução, né? Para entendermos o funcionamento de uma estrutura de pilhas, podemos fazer uma analogia com uma pilha de prazo ou uma pilha de livros. Né? E aqui a gente pergunta, né? O que tem a ver pilhas, né? No mundo da computação, com prato, com livro, o que tem a ver, né? O que essa pilha quer dizer? Porque eu estou estudando aqui computação, por que eu vou me basear para me entender esse assunto fazendo essa analogia com uma pilha de prazo ou uma pilha de livros. Então, gente, nós vamos trabalhar isso aqui para poder entender como funciona uma pilha no sistema computacional, na computação. Como foi que chegamos a essa conclusão que uma pilha, a pilha da computação, ela faz essa analogia com uma pilha de prazo ou uma pilha de livro, né? Então vamos entender, né? Por que a gente faz essa analogia da pilha de livro e a pilha de prazo para a pilha de computação, né? Nesse assunto aqui, que tem a ver com computação. É porque se nós quisermos adicionar um prato ou um livro na pilha, o colocamos no topo. Para pegar o prato ou o livro da pilha, retiramos do topo. Aí vocês perguntam, professor, mas por que tem que fazer isso? Por que você está ensinando isso pra gente? Né? Então, gente, a gente tem que trabalhar a questão do vivenciamento, né, do cotidiano de nós e jogar essa ideia na computação, né? Então aqui nós deixamos bem claro aqui, ó. A gente coloca um prato no topo da pilha ou um livro no topo da pilha, mas para retirar qualquer objeto a gente retira primeiro o que está no topo. Fica impossível você pegar um prato ou um livro o que está na base da pilha sem que ela tenha sem que comprometa a estrutura, né? Organizacional, né? E aqui a gente tem a ilustração, né, das imagens, né? De cada situação, né? Aqui, no exemplo 1, nós temos a pilha de prato, né? Pilha de prato. A pilha de prato, nós vimos aqui que temos aqui a base, né? Que foi o primeiro prato que foi inserido na pilha.
e ele recebeu os outros que estão acima dele, né? E aqui o primeiro foi colocado, o segundo foi colocado, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar a pilha, né? Tirar um elemento da pilha, você tirar o elemento que está abaixo do topo, porque você compromete a estrutura da pilha, né? Então isso desorganiza, né? Então isso não tem como fazer pelo método pelo método viável, né? Pelo método correto, né? Então você vai retirar o último prato que você colocou da pilha. Aqui, esse prato aqui, que está aqui em cima, vai ser o último a ser retirado, mas ele foi ele vai ser o primeiro a ser retirado. E também é porque ele foi o último que foi retirou. Aqui, ó, a questão da pilha, ela tem essa diferença da fila que a gente viu lá, né? Que é o denominada FIFO, né? Que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Porque lá é fila. E aqui nesse caso aqui é pilha, né? Nós estamos empilhando objetos, elementos sobre uma estrutura de dados. Né? E a mesma coisa que a gente tem aqui também, nós temos aqui na pilha de livros. A pilha de livros ela foi formada por esses objetos de livros, né? Vários livros. E aqui a gente tem, né? O último elemento que foi inserido na pilha será o primeiro a ser retirado. No caso, esse último livro aqui. Não tem como você tirar esse primeiro, o segundo, sem comprometer a estrutura de pilha. Então você tem que seguir a ordem de chegada dos elementos para poder remover o elemento da pilha. E aqui a gente tem, né, o conceito, né? Vamos passar a entender agora realmente o que são essas estruturas de pilha, né? Então aqui, pilhas são estruturas de dados do tipo LIFO, last in, first out, né? Onde o último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado. Então, como vocês viram aqui, né, voltando aqui o slide, né? O último elemento foi esse que foi inserido, esse vai ser o primeiro elemento a ser retirado. Este livro aqui foi o primeiro, foi o último a ser inserido, será o primeiro a ser retirado. Então, e temos aqui nessa definição LIFO, né? LIFO, que é last in, first out. O último que entrou, primeiro saiu. Então, é dessa forma. O último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado. Daí essa definição LIFO, né? Então, estrutura de dados são estruturas do tipo LIFO, né? E por que é tipo LIFO? Porque o último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado, viu? Então, esse é o conceito básico de pilha, né? É diferente do conceito de fila, né? Porque fila são estruturas de dados do tipo FIFO. Por que é FIFO? Porque onde o primeiro elemento que entrou será o primeiro elemento a ser retirado. Viu? Então, a gente tem essas duas definições. E a gente tem aqui alguns exemplos, né, do uso de pilha em um sistema. Agora aqui a gente vai ver agora aqui o porquê, né, que a gente fez aquela analogia da pilha de pratos e da pilha de livro no sistema. E a gente vai ver aqui no sistema convencional, né, analógico, né, que a gente vive. E vamos levar para o sistema digital, para o sistema computacional, né? Então, nós temos aqui as funções recursivas entre compiladores. Nós temos os mecanismos de desfazer e refazer dos editores de texto. E nós temos os históricos de navegação entre páginas web, né? E também temos outros, tem etc, né? Porque ela é muito complexa, viu? Mas de imediato nós vamos focar essas partes aqui, né? E aqui o que a gente pode levar de imediato, né, para o nosso conhecimento, né? Então, o que a gente pode levar de imediato, né? Então, a gente pode explicar essa parte aqui, gente. Ó, isso aqui é simples, viu? Para o nosso nível de conhecimento, para a gente que está ainda no técnico, né? Aprendendo essa parte aqui de computação específica,
Nós podemos citar, comentar essa parte aqui, né, que são os mecanismos de desfazer e refazer dos editores de texto. E o que é que vocês entendem por esse mecanismo aqui? Então, isso aqui é como ele está fazendo, assim, ele está fazendo uma referência quando você está digitando o texto, né, editando o texto, e você digita uma letra no lugar numa palavra que não era da palavra, né? Você digitou, e você ia digitar a bola, você digitou o T, uma outra letra, você vai lá no mecanismo lá de desfazer e refazer do seu computador e desfaz essa, 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 essa operação, né, que você executou, né? E como é que você faz? Você pode fazer na tecla nas duas teclas, né, do seu teclado, né, que é o Ctrl mais o Z, ou você pode fazer nas setas representativas, né, que ficam aqui nessa parte aqui, ó. Pessoal, tô aqui com o cursor, que ficam na parte da barra de menu superior do Word, do Excel. Então, existe aquelas duas setas lá que elas são também funcionais para esses mecanismos, viu? Então, é isso aí, né? Então, assim, e por que a gente tem essa conclusão? Porque ali foi a última ação que você fez. Você editou o seu texto, você colocou a palavra casa, você botou um S no lugar do Z. Não, um Z no lugar do S. Você usa o mecanismo de desfazer, refazer do seu texto e ele vai obedecer a pilha. Ele vai obedecer a ordem do elemento ao qual foi inserido no seu texto. Porque ali ele está criando uma pilha de caracteres, né? E essas pilhas de caracteres que vão formar as estruturas de dados dentro do seu sistema. Então ela funciona dessa forma, pessoal. E aqui a gente tem o que? Existem três operações básicas que devem ser implementadas numa estrutura de pilha, né? É a operação para empilhar um novo elemento inserido no topo, operação para desempilhar um elemento removendo do topo, operação para consultar qual elemento está no topo da pilha. É comum nos referirmos a essas operações pelos termos em inglês post, empilhar, e pop, desempilhar. Então, mais uma vez, nós temos aqui essas características, né? Que a gente tem o que? Três operações básicas que devem ser implementadas na estrutura de pilha, né? Que são as operações para empilhar um novo elemento, inserindo no topo. E sempre que a gente for empilhar um novo elemento, sempre vai ser inserido no topo. A operação para desempilhar um elemento, removendo do topo. O topo é que vai estar aqui em evidência, né? Toda vez que você for fazer um elemento, inserir um elemento, desempilhar, você vai estar sempre inserindo esses elementos no topo da pilha. E a operação para consultar qual elemento está no topo da pilha, né? Mais uma referência, mais uma vez, a referência vai ser sempre o topo, né? E para facilitar o nosso aprendizado, e é comum nós referirmos a essas operações pelo termo em inglês post, que significa, né, traduzindo para em português, quer dizer desempilhar, e pop, que quer dizer desempilhar, viu? Então o post quer dizer empilhar e o pop desempilhar, né? Então quando vocês verem essas duas palavrinhas aqui, né, em alguma questão de atividade, alguma coisa que tem a ver com computação, você já sabe como é que se resolve, né? Vamos para pilhas, né? E aqui nós temos aqui os tipos de pilhas. Os dois tipos de pilhas que são mais conhecidos, né? Que é a pilha estática e a pilha dinâmica. E agora a gente vai ver elas detalhadamente para a gente conhecer mais um pouquinho sobre esses tipos de pilha. Primeiro vai ser a pilha estática, né? Olha, aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai analisar a implementação da pilha estática, né? No exemplo será implementada uma pilha de livros.
Então a pilha é novamente analogia, analógico, chegando na pilha de livros. Inserir o elemento, né? A operação base, inserir elemento, como a gente já viu lá, né? Como é que funciona, né? Todo elemento que vai ser inserido em uma pilha é colocado no final da estrutura. A figura 4.1 ilustra a chegada de 3 livros colocados na pilha. Os livros estão sendo inseridos por ordem de chegada. Então aqui nós vimos que é dessa forma. A pilha ela vai ser, como é que se diz? Vai ser estruturada com a chegada dos livros. E esses livros vão ser inseridos por ordem de chegada, viu? Aqui na primeira demonstração nós temos o vetor vazio, né? Nós estamos vendo aqui que esse vetor ele é contínuo, né? Ele é ligado um ao outro. Então nós temos aqui o vetor de 1 a 8, né? Esses vetores todos podem ser inseridos elementos, né? Mas a gente vai mostrar apenas 3. Ó, quando a gente insere o livro 10, o código 10 e o título de ciência na pilha, aqui a gente já montou a pilha, né? E então aqui esse livro aqui ele não vai ter vizinhos, né? Abaixo de você, né? Então ele vai ser a base da pilha, né? Mas aqui já está iniciada a pilha, né? Ele já está pronto para receber outro elemento que é igual ao qual ficará no seu topo. E na terceira demonstração nós temos aqui, né, a inserção do livro com código 7 e título em inglês. Esse livro, a inserção desse livro, ela não deslocou o livro de código 10 e título de ciência para o vetor 2, não. Ele simplesmente foi acoplado acima do primeiro elemento no qual foi inserido, né? Então o elemento de ciência já perdeu a posição do topo e agora o topo agora é o livro de inglês. Então a pilha está continuando, ela está crescendo, então, e o último elemento vai ser sempre o do topo e o qual será o primeiro a ser removido. E aqui nós temos aqui, ó, a exceção do livro com código 4 e título física. Aqui já deu aqui para você ver, né, o que aconteceu, né? O livro de ciências já está na base da pilha. O livro de inglês, ele perdeu a posição de topo e ele vai estar abaixo do livro de física, que é o que está no topo agora. Então, cada elemento que obedece à ordem de chegada e o último elemento sempre ficará no topo. E como é que nós fazemos para consultar o elemento do topo da pilha, né? A consulta é feita apenas do elemento do topo, ou seja, o último elemento a ser inserido. Assim teremos a informação de qual será o elemento a ser retirado. Então, nessa questão aqui, nós temos aqui que a consulta é feita apenas do elemento do topo, apenas do elemento do topo, ou seja, o último elemento que foi inserido na pilha. Assim teremos a informação de qual elemento será retirado. Então, lá no caso, voltando lá para aquela ilustração, seria o elemento física, né? Que foi o último que foi inserido. Né? Vamos para frente. E aqui a gente vai ter a demonstração na figura 4.2, né? O elemento do topo da pilha é o livro de código 4 e título de física. Como a gente tinha armazenado ele lá, né? Acima do livro de inglês e o outro livro que eu não lembro. Ciência, né? O primeiro foi de ciência. E aqui a gente vai lembrar, né? Porque ele foi armazenado na posição 3 do vetor. E quando o vetor estiver vazio, é apresentada uma mensagem de pilha vazio ao usuário. Então aqui vamos ver, né? O último elemento que foi inserido na pilha foi o livro de código 4 e título de física.
e armazenar na posição 3 do vetor. Quando o vetor estiver vazio, é representado uma mensagem de pilha vazia ao usuário. E aqui nós temos, né, a pilha com os 3 elementos, né, o livro de ciência, o livro de inglês e o livro de física. E aqui a gente fez a consulta, né, a gente fez a consulta vai direto para o vetor 3, que é o livro que está no topo da pilha, no caso o livro de física. E agora aqui nós vamos fazer a remoção do topo da pilha, né, do elemento do topo da pilha, né. Em uma pilha, o elemento removido é sempre o que chegou a menos tempo, ou seja, o elemento da última posição do vetor. Nesse caso aqui também, ele vai ser sempre o vetor que vai estar em evidência, viu? Vai ser o último elemento que chegou no vetor. Vai ser o elemento removido será sempre o que chegou a menos tempo, ou seja, o elemento da última posição do vetor. Então ele chegou por último, mas vai ser o primeiro a ser removido. E o primeiro que chegou lá continua lá até chegar a sua remoção, após remover todos os elementos da pilha. E aqui na figura 4.3, iremos remover o elemento do topo da pilha. Neste caso, o elemento da posição 3, né? Não há necessidade de deslocamento, viu? Também é aquela questão lá, o elemento 3, ele vai permanecer na sua posição até que ele seja removido. E a partir dessa remoção aqui, nós vamos ter acesso aos outros elementos da pilha, ao qual vai sempre ser posicionado sempre o que está no topo. O que chegou antes desse elemento foi removido, que no caso que vai ser o livro de inglês, né? Então o livro de inglês vai ficar no topo já. E será o próximo a ser removido. Mas também podemos adicionar um novo elemento acima dele sem que precisar que ele seja removido. Aí aqui nós temos, né, o exemplo, né, a pilha com 3 elementos, né, ciências, inglês e física. E aqui nós temos a pilha depois da remoção. Então aqui não houve deslocamento de ciência para inglês por causa da ordem de chegada, não. Eles permaneceram no lugar onde eles estavam, né? E essa pilha aqui, ela tá habilitada para receber o novo elemento. Agora, só que o elemento que está aqui, aparecendo aqui, é o de inglês. Ele está na posição que ele chegou e seria o próximo objeto a ser removido seria ele. E agora aqui a gente vai ver pilhas dinâmicas, viu? Nesta sessão iremos analisar as operações básicas em uma pilha implementada com a ponteiros de linguagem C. O que quer dizer, o que a pilha dinâmica tem a ver, tem de diferencial, né, com a relação da pilha estática, é a questão assim, que ela já é implementada com ponteiros em linguagem C. Ela já é mais dinâmica devido a essa operação, né? Então, ela já tem esse recurso da linguagem C na sua implementação. E linguagem C a gente vai ver mais à frente, né? Que é a linguagem que a gente já trabalha já com algoritmo, né? Com código de fonte. E as operações nós temos as mesmas, né? Porém, elas funcionam de maneira ao contrário da pilha da pilha estática, né? Inserir o elemento na pilha dinâmica, como é que é feito, né? Todo elemento que vai ser inserido em uma pilha dinâmica, ele é colocado no final da estrutura. Então aqui ele vai ser sempre colocado no final da estrutura, o elemento, né? E aqui a figura 4.4, né, ela ilustra a chegada dos 3 livros colocados na pilha. No mesmo caso da pilha estática, né? Aí como é que ela é demonstrada, né, no sistema, né? Aqui já tem a linguagem do código C, né? Então vamos lá, né? O início da pilha ela é identificada pelo vetor null, né? Que é o vetor vazio. E você faz a função, né? Você faz a inserção de um objeto, do elemento na pilha. O que vai acontecer, né? Você o vetor null irá permanecer, que quer dizer vazio. A pilha, ela cria um vetor
seccionado, ele já não é contínuo como a outra, né? Então você viu que ela criou aqui um nó nessa parte aqui, e aqui criou outro nó com o endereço do código do objeto.